Texto da professora doutora Maria Célia Borges Dalberio, Escola Pública, Currículo e Educação Emancipadora. O projeto político-pedagógico como mediação. Capítulo 4. Projeto político-pedagógico. O caminho para uma educação emancipadora. Todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Música de Chico Buarque. Nesta sessão, elegemos como objeto de discussão e análise o projeto político-pedagógico, PPP. Para dar conta dessa missão, apontamos a sua existência legal, contida na legislação, sua origem, seu valor e importância, sua função formadora e transformadora, bem como os obstáculos que se entrecruzam procurando desviar o PPP de sua importante missão e a sua viabilização prática. Discutimos ainda a necessidade de um projeto coletivo, no sentido de reestruturar a escola para que possa atender à diversidade dos alunos presentes no sistema escolar e, consequentemente, aceitar o desafio de se construir uma escola mais inclusiva. Subcapítulo 4.1. O projeto político-pedagógico, conceito e processo de construção. Ao fazermos uma retrospectiva histórica, constatamos que a ideia de PPP surgiu antes da LDB. Temos como marco o ano de 1990, quando se deu ênfase na implementação de programas e projetos voltados para a liderança do gestor na escola, fazendo parte de um movimento internacional que envolveu reformistas e legisladores em plena sintonia com o projeto político do Banco Mundial. Sem faltar consentimento do Ministério da Educação e Cultura, MEC. O novo modelo de regulação redefine as relações entre políticas, governos e educação, citado em Rossi, 2004, página 18. Um forte marco foi a realização, em 1990, da Conferência Mundial de Educação para Todos, já referenciada no primeiro capítulo desta tese. O Brasil tornou-se signatário de tal evento, cuja proposta principal foi a equidade social nos países mais pobres e populosos do mundo. Essa conferência difundiu a ideia de que a educação deveria realizar as necessidades básicas da aprendizagem, NEBA, de crianças, jovens e adultos. Depois disso, desencadeou-se a ideia da necessidade de repensar sobre o gigante e burocrático sistema de ensino e partiu-se para a busca de estratégias para a melhoria da alocação de recursos humanos, priorizando a necessidade de autonomia da escola e a necessidade de cada uma elaborar o seu próprio projeto institucional e pedagógico, buscando a melhoria da qualidade. A reforma educacional dos anos 90 propõe o Estado descentralizador, que transfere responsabilidades diretas da educação às famílias e aos gestores da escola. Assim, o gestor escolar tem assumido imensas responsabilidades que ultrapassam suas funções internas. Essas medidas visam a desobrigar o Estado da responsabilidade do financiamento do sistema público de ensino. Por isso, percebemos que a concepção de gestão disseminada pelos credores internacionais contrapõe-se à proposta do PPP, especialmente com relação à construção coletiva do trabalho escolar e, além disso, fortalece a burocracia na escola, descartando a base política que se dá pelo coletivo e é inerente ao PPP. Tal orientação estava amarrada ao projeto neoliberal, que expressava o avanço do capitalismo no mercado mundial. Assim,
O Programa de Qualidade Total, QT, veio dar resposta às necessidades do capital. No Brasil, tal programa fora desenvolvido por Cosette Ramos, o qual aplicou o método de administração das empresas para o campo da gestão das instituições escolares. Dentre os valores da QT, segundo De Rossi, 2004, estão a gestão democrática das escolas por liderança, o diretor como líder da comunidade educativa, o ensino com base no aprendizado cooperativo, o trabalho escolar de qualidade e a estratégia de participação com trabalhos em equipe. Sob um olhar ingênuo e sem ler as entrelinhas, podemos até pensar que tais estratégias são viáveis e até que, verdadeiramente, representam inovações e atendem às necessidades do povo. Entretanto, sabemos que as modificações históricas do mundo do trabalho, desde o final do século XIX até a atualidade, vieram sempre acompanhadas de projetos pedagógicos, cujos princípios educativos propõem a divisão entre a concepção e a execução do trabalho, entre pensamento e ação. Assim, tais técnicas sinalizam um descompromisso com a relação do conhecimento integrado ao conteúdo e ao método. Assim, como privilegiam ora a racionalidade formal, ora a técnica, o que gera uma fragmentação do saber. Tais práticas têm seus fundamentos alicerçados pelo positivismo, cujos princípios não comungam com a nossa forma de compreender o mundo. Dessa forma, a proposta neoliberal de educação, cujos valores se baseiam na qualidade total, por um lado, diagnosticam os problemas como meramente gerenciais, ligados às questões técnicas e, por outro lado, ignoram a análise da esfera política e a reflexão crítica sobre os problemas estruturais que determinam o momento odierno do sistema educacional. Como discutimos no capítulo anterior, a Constituição Federal de 88 trouxe, em seu capítulo dedicado à educação, a gestão democrática do sistema de ensino público como princípio norteador da igualdade de condições de acesso à escola e garantia de padrão de qualidade. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação atual regulamentou a gestão democrática das escolas públicas, colocando os projetos político-pedagógicos como instrumentos de inteligibilidade de uma mudança significativa. De Rossi, 2004, página 13. Legalmente, o projeto político-pedagógico, PPP, foi outorgado pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96. E, no artigo 14, no inciso 2º, garante a 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Antes, no artigo 13, a LDB determina que os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Assim, muitas vezes, não é por livre escolha que as instituições educacionais preocupam-se em construir os seus projetos político-pedagógicos, mas sim por uma imposição da lei. Da mesma forma, os docentes e toda a equipe escolar participam do processo, antes, porque é dever legal, e não pelo simples desejo e ou direito de exercer o seu papel de cidadão consciente e participativo. Entretanto, o Sistema Nacional de Educação não apresenta, ainda, o que consiste em um projeto articulado, unitário e orgânico da educação. A LDB mantém essa fragmentação, pois omite a perspectiva mais ampla do PPP, ou seja,
seu caráter público, democrático e de inclusão social. O PPP passa, então, de acordo com Mello, em 2001, Apud de Rossi, em 2004, página 14, a representar uma aquisição natural, decorrente da existência de uma suposta comunidade educativa e não como uma construção sociopolítica resultante de uma luta com perspectivas, interesses, valores e ideais emancipadores. Como foi uma inovação imposta por força da lei, os primeiros projetos escolares representaram verdadeiro desafio para os diretores em exercício nas escolas públicas. Em busca de atenuar as dificuldades, os especialistas da educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, o DEMO, criaram a Revista do Projeto Pedagógico. Devido ao despreparo dos educadores em lidar com tal documento que consolidaria uma escola mais democrática, aconteceram desvios e surgiram obstáculos de toda a ordem. Segundo De Rossi, em 2004, isso resultou em o PPP ganhar apelidos diversos, tais como Projeto do Chefe, Projeto Plágio, Projeto Gaveta, Projeto Ficção e Projeto Cerimônia. As ironias contidas nesses apelidos explicitam o desvio de suas reais intenções, pois tais apelidos confirmam a ideia de que o documento tem uma produção fundamentada na pressa, sob coordenação e/ou redação de um líder e, na maioria das vezes, fica engavetado, e que serve simplesmente para cumprir uma exigência legal. Mesmo diante das elucubrações críticas e das intenções explícitas ou ocultas com relação ao PPP, ainda insistimos em afirmar que ele é um documento importante e que pode interferir sobremaneira na vida e nos destinos de uma escola. Por isso, torna-se válido discutir o que é mesmo o projeto político-pedagógico, qual a sua finalidade e importância para a escola, como o documento deve ser estruturado. Quanto à nomenclatura ou expressão projeto político-pedagógico, temos ciência que ela é variada e já recebeu e recebe, pelos pesquisadores, diferentes denominações. Em Minas Gerais, no início da década de 1990, a Secretaria Estadual de Educação o denominou Plano Global Integrado, PGI. Em seguida, a mesma secretaria, EM 1997-M, o denominou Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE. E, assim, outros autores o denominaram simplesmente de Proposta Pedagógica. A própria LDB 9394/96 apresenta denominações diferentes para o projeto político-pedagógico, dentre elas, Proposta Pedagógica, artigo 13, capítulo 1, e o Projeto Pedagógico na Escola, artigo 14, capítulo 1. Nesse estudo, preferimos utilizar a nomenclatura Projeto Político-Pedagógico porque acreditamos que esta seja uma expressão mais completa, uma vez que explicita as características de projeto que visa a mudança por meio da transformação e da construção coletiva, tendo em vista o aperfeiçoamento da prática. Assim, a expressão deixa explícito que é um projeto que anuncia e busca mudanças, dotado de intenções políticas e, por isso, contém um referencial teórico, crenças, utopias e intenções claras e objetivas sobre a realidade a ser transformada. E é pedagógico, porque todo o seu processo é educativo e coletivo e nos mobiliza para buscar novos conhecimentos e descobertas, como também nos convida ao enfrentamento de desafios e incertezas. Sabemos que projeto é um projétil,
algo que se lança para frente, segundo o dicionário Aurélio, 1986. É um empreendimento a ser realizado dentro de um determinado esquema. Em latim, projecto é o particípio passado de praegicere, que significa exatamente lançar à frente. Assim, a vida de cada um de nós é um projeto, e nela produzimos e realizamos projetos. É um processo, algo que se faz e refaz continuamente, buscando se aperfeiçoar e se desenvolver. E a escola, como um organismo vivo, é um projeto. Nessa perspectiva, a escola se faz democrática, como discutimos no capítulo anterior. Se puder garantir a participação de todos, por meio de sua gestão e por um documento denominado Projeto Político Pedagógico. A escola, como um organismo vivo, é um projeto. Seu projeto educativo é o de fazer da vida dos educandos um projetar-se à frente. Viver é projetar-se para um outro modo de ser. Casale, 2004, página 3. E o projeto deve explicitar a cultura, os anseios, os sonhos e as utopias do grupo ou da comunidade. Só assim terá sentido colocá-lo em prática, efetivando-se como um guia que orienta as mudanças e as transformações para o aperfeiçoamento do trabalho escolar. Podemos dizer que o projeto é político, pois conta com o processo de envolvimento de várias pessoas e com a participação de todos os segmentos da escola e, inclusive, a colaboração da comunidade ou bairro na decisão de ações que efetivem princípios que são estabelecidos com vista à obtenção de objetivos esperados na educação escolar. E, sendo esta democrática, faz-se importante o desenvolvimento de habilidades, cuidados que sustentem relações humanas sustentadas por trocas interativas e saudáveis. O projeto é também eminentemente pedagógico, porque todo o processo de participação coletivo educa para a cidadania, para a consciência política, para a autonomia, para a troca e para a parceria. Ensina ao sujeito, sobretudo, a falar, a se posicionar, a reivindicar, a palpitar, a interferir. Portanto, a ser sujeito ativo, crítico, participativo e capaz de interferir em um determinado contexto. Como ato educativo que se institui não apenas na escola, como também na família, nos movimentos sociais e nos grupos organizados por pessoas que intencionalmente misturam suas vidas com a educação. É importante ressaltar que todo o ato pedagógico deve ser dialógico com a sociedade no qual se desenvolve, com a leitura de mundo para o qual se pretende educar, e ainda com a concepção de homem que se quer educado. Assim, acreditamos, como Severino, 1998, página 81, que a instituição escolar se dá como lugar no entrecruzamento do projeto coletivo da sociedade com os projetos pessoais e existenciais de educandos e educadores. É ela que viabiliza que as ações pedagógicas dos educadores se tornem educacionais, na medida em que os impregna das finalidades políticas da cidadania que interessam aos educandos. Se, de um lado, a sociedade precisa da ação dos educadores para a concretização de seus fins, de outro, os educadores precisam do dimensionamento político do projeto social para que a sua ação tenha real significação como mediação do processo humanizador dos educandos. Nesse prisma, para a construção do PPP, é imprescindível todo um processo de planejamento coletivo, que,
carece de tempo, disposição, conhecimento didático, metodológico, pedagógico e, sobretudo, utopia, esperança e desejo de mudança. Cabe, neste momento, retomar os conceitos de planejamento e plano. O planejamento, segundo Vasconcelos, 1995, página 43, é um processo de reflexão, de tomada de decisão. Enquanto processo, ele é permanente. O planejamento coletivo combina participação com divisão de tarefas e a organização de instâncias de tomadas de decisões. E o planejamento participativo se constitui em um processo político, em um contínuo propósito coletivo, em uma deliberada e amplamente discutida construção do futuro da comunidade, da qual participe o maior número possível de membros de todas as representações ou categorias, tendo em vista a conquista de benefícios para a maioria. Podemos dizer que o plano é a memória do processo de planejamento. O plano é, portanto, o registro sucinto e por escrito, seguindo um determinado roteiro, das decisões tomadas ao longo do processo de planejamento. Assim, planejamento e plano, embora não sejam sinônimos, são conceitos que estão estritamente relacionados, pois o primeiro representa o processo e o segundo representa o registro do processo. Nas palavras de Gandin, 2005, página 61, a elaboração de planos é muito importante num processo de planejamento. Convém repetir, contudo, mais importante que os planos é o processo que se desencadeia. Fazer um plano sem um processo de planejamento é tecer uma rede em que só há os nós e nada que os ligue entre si. Ter um processo de planejamento sem plano é correr o risco de que a rede se desmanche por falta de pontos de ligação dos fios. Como resultado desse processo de planejamento, temos o plano, que é o documento escrito que serve para a articulação entre os fins e os meios. Assim, ele ordena, realimenta e modifica todas as atividades pedagógicas, tendo em vista os objetivos educacionais e, consequentemente, a melhoria e o aperfeiçoamento do trabalho da equipe escolar. Para sua construção, é preciso considerar o instituído aquilo que já existe concretamente: a legislação, o currículo, os conteúdos e métodos de ensino, a equipe escolar e também o instituinte da cultura escolar, uma vez que cria objetos, instrumentos e procedimentos novos, valores e modos de agir, almejando o aperfeiçoamento e a construção de uma nova escola. Expressa, portanto, sinteticamente, os desejos e as propostas dos educadores que atuam na escola. A elaboração de projetos com finalidades educativas estabelece perspectivas e valores, contendo as aspirações da comunidade global e em torno das quais se faz acordos e consensos. Sempre é imbuído de características ideológicas e políticas e, por isso, carece de um longo tempo para o seu desenvolvimento. Necessita de uma programação que favoreça a viabilização prática e, de outro, a superação de teorias irreais e utópicas. Assim, o projeto educativo é o plano global da instituição que, no âmbito educacional, visa resgatar o sentido humano, científico e libertador do planejamento. Pode, então, ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada,
que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a transformação da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição, nesse processo de transformação. Vasconcelos, 1995, páginas 143 a 145. Por conseguinte, o projeto político-pedagógico pode ser entendido como um plano global da instituição escolar. Ele é amplo e incorpora as diferentes perspectivas da escola. Trata-se de um processo de planejamento participativo que, por não ser definitivo, está sempre em aperfeiçoamento. É um documento teórico-metodológico que registra um processo vivenciado e em reconstrução para a intervenção e mudança da realidade. Estando dentro de um processo de transformação e, portanto, de mudanças. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição. Por Vasconcelos, ano 2000, página 169. Quando construímos projetos nas escolas, temos a intenção de fazer e realizar algo, transformar uma realidade. Nesse sentido, Gadotti, 1994, Apud Veiga, 2004, página 12, disse que todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. Portanto, um projeto exige compromisso e responsabilidade com ações e implementações novas. É ruptura com o velho e o compromisso com o novo. Precisa ter bem claro onde se deseja chegar e que tipo de ser humano se pretende formar. Nesse sentido, Romão, Gadotti, 1994, Apud Padilha, 2005, página 44, definem o projeto político-pedagógico nestes termos. É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como um situar-se num horizonte de possibilidades na caminhada, no cotidiano, imprimindo uma direção que se deriva de respostas a um feixe de indagações tais como: que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja? Para que projeto de sociedade? A direção se fará ao entender e propor uma organização que se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos alunos e demais interessados em educação. Portanto, para a escola ter uma direção a seguir e poder perseguir seus objetivos e alcançar metas, é necessário planejar o conjunto de ações a serem realizadas. A concepção pedagógica explicitada revela o perfil do cidadão que se pretende formar. Só assim é possível controlar o rumo pretendido e manejar a história com consciência do que faz e do que pretende fazer. Por isso, o projeto pedagógico escolar é a oportunidade de a escola tornar-se nas mãos e definir por si, coletivamente, participativamente, os seus compromissos junto aos alunos, junto às famílias. Essa é a forma de realizar de modo mais acabado o seu caráter cultural, democrático e educativo junto à comunidade. Casale, 2004, página 4. Assim, o projeto político-pedagógico orienta
o processo de mudança, direcionando o futuro pela explicitação de princípios, diretrizes e propostas de ação, para melhor organizar, sistematizar e dar significado às atividades desenvolvidas pela escola como um todo. Além do mais, a sua dimensão político-pedagógica pressupõe uma construção coletiva e participativa que envolve ativamente os diversos segmentos escolares. A presença maciça das famílias é importantíssima para que possam dizer a sua voz e apresentar que tipo de escola desejam para seus filhos. Na experiência de participação na construção do PPP, as pessoas ressignificam suas existências, experiências, refletem sobre suas práticas, resgatam, reafirmam e atualizam valores, explicitam seus sonhos e utopias, demonstram seus saberes, dão sentido aos seus projetos individuais e coletivos, reafirmam suas identidades, estabelecem novas relações de convivência e indicam um horizonte de novos caminhos, possibilidades e propostas de ação. Padilha, 2003, página 13. Na construção do PPP, é preciso partir da prática social, tendo o estudo do cotidiano escolar como base para orientar todo o processo, que deve estar voltado para a solução dos problemas teóricos e práticos da educação, do currículo e do processo ensino-aprendizagem na escola. A gestão escolar, a organização da instituição e toda a comunidade escolar devem trabalhar com o objetivo comum de garantir que a escola cumpra sua função social. Quanto à estrutura didática metodológica para a apresentação do PPP, os autores apresentam diferentes alternativas. Elegemos, inicialmente, a estrutura apresentada por Gandin, em 2005, por considerá-lo um clássico sobre a construção do PPP. O autor propõe um modelo de plano que apresenta 3 etapas. A. Marco referencial. B. Diagnóstico. C. Programação. A seguir, comentamos brevemente sobre as características de cada uma dessas etapas. O marco referencial apresenta os objetivos escolhidos e a finalidade de todo o trabalho do planejamento. Indica, então, o ideal ao qual se quer chegar. Nesse prisma, ele se desdobra em 3 aspectos: situacional, doutrinal e operativo. O marco situacional, de acordo com Gandin, 2005, página 26, expressa a compreensão do mundo atual e procura descrevê-lo nos aspectos social, econômico, político, religioso, cultural e educacional. Por isso, questiona: qual é a realidade global? Como se apresenta o mundo humano? O marco doutrinal, por sua vez, explicita o que se elegeu como ideal e utopia. Representa os fins educacionais. Entretanto, deve ser algo realizável, possível de se colocar em prática. Assim, pergunta-se: o que queremos alcançar nesse contexto? Que funções e finalidades terão nossa instituição no mundo humano? Para quem trabalharemos? No outro aspecto, o marco operativo preocupa-se com os meios, com a estrutura operacional e técnica e, por isso, indaga: como será a nossa ação, globalmente, para buscar o que pretendemos? Como trabalharemos? Que direção e enfoque daremos ao nosso trabalho? O diagnóstico é entendido como o resultado da comparação entre o que se traçou como ponto de chegada, marco referencial, e a descrição da realidade da instituição
como ela se apresenta. Gandim, 2005, página 31. Então, podemos dizer que é a comparação entre o ideal, aquilo que deve ser, e o real, aquilo que é. Nesse sentido, colocam-se as seguintes questões: até que ponto estamos contribuindo para que o mundo humano seja o que queremos? Quais as causas dos fracassos e dos sucessos? A que distância estamos da situação ideal? Como podemos diminuir a distância existente? A etapa da programação apresenta os objetivos, as políticas e as estratégias de ação, as pessoas responsáveis e as instruções gerais para a execução do projeto. Definimos que programação é a proposta de ação para aproximar a realidade existente à realidade desejada. Gandim, 2005, página 39. Trata-se de uma proposta de ação e, como tal, indaga o que faremos no decorrer do plano, orientações e ações concretas para contribuir para o alcance do que desejamos construir. Como diminuir a distância entre o ideal e o real de nossa instituição. Segundo Vasconcelos, 1995, página 155, é neste momento que dá-se a tensão entre realidade e desejo que, por sua vez, oferece-nos o horizonte do histórico viável. A programação das estratégias e as ações a serem desenvolvidas dividem-se em atividades pedagógicas, administrativas, comunitárias e financeiras da escola. Na visão de Vasconcelos, 1995, a dimensão pedagógica preocupa-se com os objetivos, o conteúdo, a metodologia e a avaliação. A disciplina e a relação professor-aluno são também consideradas. A dimensão comunitária preocupa-se com a relação da escola com a comunidade e, especialmente, com a família. A dimensão administrativa preocupa-se com a organização do regimento escolar, com a organização e a comunicação da escola. Por último, a dimensão financeira preocupa-se com a autonomia financeira, como investir os recursos e como participar da gestão financeira da escola. Desse modo, todos os aspectos e dimensões da escola são incluídos no projeto político-pedagógico, na busca de contemplar todos os aspectos e necessidades da escola. Ao conceber o projeto político-pedagógico, há necessidade de se considerar princípios teóricos e metodológicos, lembrando sempre que a educação escolar tem como função específica a formação do homem para a convivência em uma sociedade na qual os desafios são constantes e, por isso, a mesma não pode deixar de garantir o acesso aos instrumentos de produção científica, cultural, técnica e política. Veiga, em 2001, acrescenta à teoria do projeto político-pedagógico os pressupostos que orientam a sua tessitura. Para ela, os pressupostos que nortearão a construção de projeto político-pedagógico devem ser explicitados levando em consideração a teoria pedagógica com a qual a escola se compromete na busca de solução de seus problemas educacionais. Assim, são listados os pressupostos filosóficos, sociológicos, epistemológicos e didático-metodológicos, que podem ser entendidos como 1. Filosóficos sociológicos. Consideram a educação como compromisso político do poder público para a população, com vistas à formação do cidadão participativo para um determinado tipo de sociedade. Veiga, 2001, página 19. Estes pressupostos se apresentam como um convite à reflexão, uma vez que apontam a necessidade de indagação sobre elementos direcionadores
para a construção do projeto pedagógico, tendo em vista a relação escola e o contexto em que mesma está inserida. É a partir dos pressupostos filosóficos sociológicos que a escola e sua função deve ser repensada, pois poderá oportunizar igualdades de condições aos educandos em formação, sem reproduzir a estratificação da sociedade, tornando-se, dessa maneira, um espaço no qual se discute o poder e a política numa relação dialética. 2. Epistemológicos. A questão que nestes pressupostos se coloca se refere ao conhecimento a ser trabalhado na educação escolar, que deve resguardar suas especificidades científicas, porém, devem ser apresentados de forma viva, atualizados e em articulação crítica com a realidade social. Lembrando sempre que o conhecimento é uma produção coletiva da humanidade e que em cada tempo sofre transformações necessárias. O mesmo deve ser posto no espaço da escola como meio, elemento alimentador da capacidade de ação do homem no contexto social. Para que isto ocorra, a escola precisa se perceber na função de mediadora entre o aluno e o mundo social. O seu papel principal, portanto, é o de transmitir e garantir o alcance dos conhecimentos historicamente produzidos. Assim, um projeto construído de forma participativa na escola deve ser organizado de forma que garanta diferentes processos de apropriação do saber. 3. Didático-metodológicos. Está relacionada à prática pedagógica. É importante o entendimento de que são processos didáticos metodológicos que irão conduzir o educando à recepção do conhecimento, aos conteúdos significativos, à condição de tornar-se plenamente humano. Cabe à escola compreender que o conhecimento é resultado, produto das relações sociais e que a ela se atribui a competência da sistematização do mesmo. Por essa razão, a organização didático-metodológica do processo ensino-aprendizagem é o grande desafio na condução da educação escolar. A metodologia não é um elemento neutro, nem tampouco uma forma de doutrinação que venha transformar o ato educativo em uma composição de discursos. Antes, deve estar posta a serviço de uma tomada de posicionamento diante da realidade que se pretende conhecer e fazer uso na prática social. Na construção do PPP, faz-se necessário enfrentar o desafio da mudança na organização do trabalho pedagógico, questão a que se atrela a proposição de um currículo. Todos os processos que se desencadeiam em amplos debates, discussões, trocas e interações fazem parte do currículo da escola, pois entendemos que toda a escola é um organismo vivo. Tudo o que se passa dentro dela ensina, e todas as pessoas que a compõem são permanentemente afetadas e ensinadas. Casale, 2004, página 2. Nessa perspectiva, a nossa concepção de currículo implica pensar a escola como totalidade orgânica e não como um instrumento burocrático, estático e engavetado. Como se organiza formalmente a escola e a tudo o que está em curso na escola, dá-se o nome de currículo. O PPP tem que considerar e, sobretudo, interferir e aprimorar o currículo escolar, tendo em vista o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, que deve ser sempre voltado para um ensino de maior qualidade, que atenda às necessidades e aspirações da classe menos favorecida. Por tudo que já foi dito, é inegável o valor do PPP
para as instituições escolares. Trata-se, pois, de uma exigência legal. Sobretudo, é um instrumento capaz de garantir o avanço no processo de democratização da escola, bem como da conquista de maior autonomia, tendo em vista a busca da melhoria da qualidade do ensino para a escola pública popular. Na construção do PPP, é preciso partir da prática social, tendo o estudo do cotidiano escolar como base para orientar todo o processo, que deve estar voltado para a solução dos problemas na educação, do currículo e do processo ensino-aprendizagem na escola. A gestão escolar, os diferentes pedagogos, professores e pessoal auxiliar da administração da instituição e toda a comunidade escolar devem trabalhar com o objetivo comum de garantir que a escola cumpra sua função social. Considerando que o projeto político-pedagógico, PPP, deve ser construído em função de uma educação escolar que compreenda as diversas interferências e interesses que perpassam a sociedade, nele devem estar contidos pressupostos que assegurem meios que sustentem uma instituição de cultura, de socialização do saber, de ciência, técnicas e artes produzidas socialmente. Estamos vivendo um momento histórico sem igual em busca da afirmação da importância da escolarização na vida humana como um espaço de consolidação da democracia, ou mesmo como meio de responder às novas demandas que o mundo do trabalho e do capital, em constantes mudanças, está requerendo de todos. Diante desse dilema, a nova legislação educacional brasileira tem acarretado para os educadores mais impasses e incertezas do que respostas ou caminhos, uma vez que, nesse contexto, a voz do mercado globalizado tem se colocado de forma determinante na formulação de políticas públicas ainda fundamentadas em modelos de países desenvolvidos. É nesse momento de contradições que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, artigo 12, estabelece, entre outras incumbências da escola, a elaboração e a execução de proposta pedagógica. Por isso, precisamos refletir. A lei tem por ela mesma o poder de mudar a realidade e transformar escolas em órgãos competentes que assegurem uma educação democrática. O sonho de construção de um projeto pedagógico na escola, antes mesmo das legislações educacionais, já estava sendo discutido por muitos educadores brasileiros, que apontaram as ações coletivas e dialógicas nas escolas como saídas de imposições autoritárias e tradicionais. Segundo Veiga, de 2001, na vida escolar, o espaço do projeto político-pedagógico, o mesmo deve ser visto como meio de reflexão sobre as intencionalidades da escola, razão que passa a requerer uma explicitação do papel social e quais os caminhos que esta escola pretende percorrer junto a todos envolvidos no seu cotidiano. Elegemos como necessário entender que é no espaço da escola que se dá a unidade do processo educativo, unidade impossível de ser concretizada de forma democrática e efetiva, apenas por força de legislação. Por isso, a proposta de um projeto político-pedagógico apresentada por educadores brasileiros é a expressão de suas convicções sobre a necessidade de organização da escola por meio de intencionalidades claramente postas em defesa de uma escola realmente democrática. São questões apontadas como resultado de reflexões, investigação, autocrítica e o entendimento de que a escola só pode chegar à consecução de objetivos humanizadores da educação se abrir espaço para que nela ocorra um processo participativo de vivência
de um projeto social democrático, que no cotidiano da mesma concretizem-se em valores e abram caminhos para a autonomia, por meio de uma prática que considere o tempo histórico em que acontece. Subcapítulo 4.2 A tarefa formadora do PPP. A formação docente para a diversidade discente. Já colocamos em pauta de discussão a questão da democratização do ensino, o que representa, por um lado, uma grande conquista, mas, por outro, um grande desafio para o sistema escolar, como um todo e, especialmente, para o exercício da docência. Pois, com a democratização do ensino escolar, temos uma diversidade de alunos matriculados em nossas escolas. A escola se abriu para atender os outros grupos sociais e, para dar conta de sua missão, precisa se abrir também para o diálogo com novos conhecimentos. Mas, será que esse modelo tradicional foi superado? E o que o mesmo significa a tão proclamada e discutida diversidade? Antes de tentar responder as questões propostas, recordamos que no capítulo 3, o qual trata da análise dos dados empíricos, ficou evidenciado que na prática a escola ainda não é inclusiva. Portanto, não consegue atender a toda a diversidade de alunos com a boa qualidade de ensino. Entendemos que a diversidade deve ser compreendida como riqueza e não como diferença. E a diversidade na escola se apresenta nas crianças de diferentes classes sociais, gêneros, etnias e raças, credos e valores, culturas, histórias de vida e, consequentemente, crianças que constroem seu aprendizado em diferentes formas, ritmos e tempos. Por conseguinte, com o aumento do número de alunos na escola, aumenta também o número de crianças com história de fracasso escolar. O cotidiano da escola brasileira encontra-se marcado pelo fracasso e pela evasão de uma parte significativa de seus alunos, os quais são marginalizados pelo insucesso, pelas privações que sofrem com a consequência da falta de qualidade na educação como um todo. E, ainda, continuamos a discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. Mantoan, 2003, página 28. Tal situação acena para a ideia de que o sistema educacional democratizou o acesso à escola, porém, ainda não conseguiu garantir o acesso à aprendizagem de todos. Contudo, sabemos que a função mais importante da escola pública é democratizar o conhecimento. Nessa perspectiva, dentre as diretrizes que norteiam nossa proposta da inclusão, está presente a ideia da diversidade, pela qual as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, econômicas, linguísticas, emocionais ou outras. Brasil, 1987, página 17 e 18. Vale ressaltar que nossa concepção é de que a diversidade deve ser compreendida como uma riqueza que precisa ser bem atendida para que todos se desenvolvam. A Declaração de Salamanca, Unesco, 1994, afirma que, para a conquista da inclusão, é preciso que os sistemas escolares incluam todo mundo e reconheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de cada um. Trata-se, sem dúvida, de um documento importante, pois coloca, para o sistema educacional, o desafio de se reestruturar para acolher todas as crianças, indistintamente, independente de suas diferenças, e, dessa forma, atendendo-os dentro das suas necessidades. A Constituição Federal de 1988, artigo 206, inciso 1º, institui como um dos princípios do ensino
a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Além do mais, destaca a democracia, na qual se estabelece a base para se viabilizar a igualdade de oportunidades, cedendo lugar à expressão das diferenças e dos conflitos e, desse modo, da convivência com a pluralidade. A Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, 9394 de 96, no artigo 59, garante que os sistemas de ensino no Brasil buscarão todos os recursos possíveis e assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Dessa forma, é garantido legalmente o atendimento especializado a todos os educandos, de acordo com as suas peculiaridades. A preservação da dignidade humana junto ao direito de constituir e reconhecer uma identidade própria conduz à ideia do respeito às diferenças e no direito à igualdade, assegurando oportunidades diferenciadas e, por certo, a equidade. O princípio da equidade reconhece a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional. Brasil, MEC, 2001, página 18. Assim, viabilizar a inclusão escolar, garantindo que todos os alunos, independentemente da classe, raça, gênero, sexo, características individuais ou necessidades educacionais especiais, possam aprender juntos em uma escola de qualidade. É uma atitude humanitária e justa, demonstrando uma prática alicerçada nos valores éticos de respeito à diferença e ao compromisso com a promoção dos direitos humanos. Para tanto, exige-se o redimensionamento da prática pedagógica, aderindo a uma metodologia de caráter interdisciplinar, aberta, lúdica e criativa. Tal proposta só pode ser viabilizada com sucesso a partir de uma visão de trabalho que se oriente por uma nova concepção de educação, que comunga com os novos paradigmas educacionais, pautados pelo princípio da equidade na educação e da inclusão. Contudo, ainda hoje, deparamo-nos com uma sociedade preconceituosa, que discrimina e exclui os diferentes. O padrão de normalidade é difundido pela sociedade elitista, onde vence o melhor, o mais bonito, o mais inteligente. Dalbério, 2000, página 117. Há uma distância enorme entre o que se determina na lei e o que acontece no cotidiano escolar. A evasão, a repetência, a má qualidade de ensino, como demonstramos no capítulo anterior, ainda é uma realidade. Portanto, a sociedade e o sistema educacional são, ainda, preconceituosos e excludentes. Para a viabilização da inclusão educacional, a escola brasileira tem de ser redesenhada. Muitas adaptações e mudanças devem acontecer, marcando uma revolução que se concretiza na reestruturação do espaço, do tempo e da prática pedagógica vivenciada na escola. Assim, a escola inclusiva avançará ao garantir que a homogeneização dê lugar à individualização do ensino, na qual os objetivos, a sequência e ordenação de conteúdos, o processo de avaliação e a organização do trabalho escolar em tempos e espaços diversificados contemplem os diferentes ritmos e habilidades dos alunos, favorecendo seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Ribeiro, 2003, página 49. Ora, para a implementação da escola inclusiva, inicialmente, exige-se a mudança de mentalidade e a construção de um novo paradigma educacional. Deve-se avançar de uma sociedade preconceituosa
para uma sociedade humana e solidária com todos. De uma escola tradicional e fechada para uma escola aberta e inovadora. De uma prática pedagógica homogeneizadora para ações voltadas para atender com qualidade a toda a diversidade de alunos presentes no sistema educacional. É preciso entender que existem ritmos e tempos diferentes para aprender, como também diversas maneiras de ensinar. Se, por um lado, na escola tradicional, os educadores avaliavam as crianças dando enfoque às suas dificuldades e deficiências e, portanto, fechando suas perspectivas de desenvolvimento. Por outro lado, na escola inclusiva, busca-se a construção dos novos paradigmas educacionais, nos quais a ênfase é a valorização da riqueza das diferenças humanas. A formação dos professores deve merecer atenção especial, pois, muitas vezes, a rejeição dos professores quanto à ideia de inclusão se dá justamente por não se sentirem preparados para enfrentar o grande desafio. Por isso, os professores precisam ser subsidiados com os conhecimentos de como lidar com todos os alunos que representam a diversidade. Para ensinar a todos com qualidade, é imprescindível que se esteja aberto a aprender e a inovar sempre. Desse modo, o investimento na formação permanente dos professores é fundamental para o processo de inclusão. A maneira como acontece a formação continuada dos professores deve ser repensada, pois, como constatamos no capítulo 3, os cursos que têm sido oferecidos, separados da reflexão e da prática, pouco têm interferido no aperfeiçoamento da mesma. Diante de tudo que discutimos, percebemos o quanto é preciso trabalhar, mudar e inovar para que a inclusão se efetive no cotidiano escolar, para que possamos vislumbrar alguma chama de inclusão. Portanto, a inclusão social e educacional ainda se constitui em um sonho ou utopia que exige tempo, investimento e muito trabalho coletivo para se alcançar. Percebemos que o alcance da escola inclusiva, que equivale à escola de boa qualidade, depende de um longo processo que envolve muitas ações e mudanças, mas que pode ser alcançado com a contribuição não só dos educadores, como também da sociedade como um todo. Com a diversidade presente nas escolas, sabemos que não se pode ficar indiferente às diferenças. Assim, acreditamos que a luta contra a desigualdade das pessoas não almeja a eliminação das diferenças, pois essas são legítimas. Por outro lado, a igualdade não pode ser sinônimo de homogeneidade. Dessa forma, é certo que aprender a reconhecer as diferenças ou enxergá-las como legítimas manifestações do outro é o primeiro passo para a eliminação dos conflitos. Romão, 2002, página 104. Diante do exposto, fica claro que a construção de um currículo para atender a diversidade de alunos presentes no sistema escolar tornou-se um grande desafio. A construção do PPP, pelo qual se faz uma mobilização de toda a comunidade escolar, representada pelos seus diversos segmentos, tem de considerar tal problemática e incidir na reestruturação de um currículo que atenda à necessidade e ao sucesso na aprendizagem de todos. Subcapítulo 4.2.1 A efetiva representação da diversidade e a tarefa formadora do PPP. Na construção do PPP, torna-se indispensável que a escola traga toda a diversidade de pessoas para fazer parte de seu projeto. Tal diversidade agrega os diversos representantes sociais, os múltiplos ambientes culturais, os diferentes segmentos de profissionais,
as variadas instituições, as ONGs, as famílias, enfim, inúmeras representatividades. É a garantia da participação geral de diferentes pessoas com diferentes culturas, formas de pensar, de ver o mundo. A democracia assim o exige. Desse modo, toda a escola e o seu entorno, e especificamente a família, devem estar mobilizados com o projeto orientador, em função de se alcançar a emancipação. Nesse prisma, a construção de uma escola democrática para todos, aberta à diversidade sociocultural e promotora de uma educação multicultural, exige a participação dos diversos setores comunitários. Com a diversidade de sujeitos ativos e presentes, a representação é plural e rica, e a participação ganha mais sentido, ganha mais força e solidez. Quando a comunidade participa e se envolve na vida da escola, toma conhecimento de suas virtudes, como também de seus problemas, e passa a se responsabilizar na busca de soluções. Em outro prisma, a nossa realidade mostra, como foi também apresentado no capítulo que apresenta os dados empíricos, a desvalorização do profissional da educação, do professor e da professora, que se encontram submetidos a salários humilhantes. O salário do professor é insuficiente para atender às suas necessidades básicas de sustentar dentro dos padrões considerados dignos. Muito mais difícil fica, portanto, a busca de maior qualificação e atualização. A aquisição de livros, de computador, acesso à internet, dentre outros, dificultando a realização de pesquisas e o aprimoramento do profissional. Tal situação obriga o professor a lecionar 2 ou 3 períodos em diversas instituições e com variadas atividades e disciplinas. O professor, desse modo, não tem tempo para preparar e ou planejar adequadamente as suas atividades docentes, bem como fica privado de tempo para refletir, repensar e reinventar a sua prática. Quando os professores são privados da sua liberdade de falar e expor as suas ideias, cria-se um clima de hostilidade e agressividade. Acusam-se entre si daquilo que são vítimas, criticam-se como são criticados, julgam-se com um olhar apenas externo de quem os julga. O mal-estar é instalado, formam-se os subgrupos, surge a imitação coletiva e o êxito individual politicamente útil aos grupos de controle social. O resultado é o imobilismo e o conformismo. Nascem ainda a submissão, a passividade e a vitória é creditada à concepção neoliberal. Como resultado, encontramos no cotidiano escolar professores que são executores de tarefas, que vêm de instâncias superiores, sem projeto próprio. Tal situação priva-lhes da autonomia pedagógica, deixando-os em situação de alienação e degradação. Por isso, trabalham descontentes e sem entusiasmo ao se verem impedidos de serem sujeitos ativos e capazes de conduzir a sua própria história. Urgentemente, precisamos encontrar uma saída para isso. A situação explicitada, ou seja, a forma como está organizada a escola, com hierarquias, disciplinas, rigidez de horários fechados, impede que os professores planejem conjuntamente, discutam seus problemas e, sobretudo, troquem experiências e conhecimentos. O ambiente escolar se torna hostil, efêmero e fugaz. Por isso, a gestão da escola, que se diz articulada à moda da metodologia dos projetos, está, na verdade, fragmentada pela escola e ao sistema de avaliação vigente. Impulsiona a competição entre educadores, ao mesmo tempo que tenta
justificar a competitividade individual e a ação coletiva inspirada no mundo das organizações empresariais. De Rossi, 2004, página 79. Como consequência, acreditamos que o capitalismo de consumo, com a ideologia neoliberal, trabalha em prol da individualização excessiva e egoísta da sociedade como um todo. A luta pela sobrevivência e para atender às demandas do consumismo isola e separa as pessoas e os seus projetos. Além disso, a ausência de liberdade e a vulnerabilidade ao conflito nos deixam mais expostos ao conformismo, à passividade. O conformismo é fruto da asfixia da individualidade e da tirania do coletivo. De Rossi, 2004, página 39. Por isso, também na escola, os professores e demais servidores apresentam uma relação egoísta e individualista, impedindo a efetivação dos projetos, construções e lealdades coletivos. Nesse prisma, a burocracia escolar impõe um quadro social hegemônico, com hierarquia das funções, regras de promoção, divisão de trabalho e responsabilidades. Estrutura de autoridade definida previamente. A identificação das pessoas se constrói não pelos sujeitos que são, mas pela função que ocupam ou cargo que exercem, especificamente nas escolas. Quando diretores, supervisores e professores não transcendem a burocracia ou a organização, a dominação permanece dissimulada, para que os dirigidos pareçam comandados pela razão da organização, não pela razão das pessoas. De Rossi, 2004, página 53. Diante do exposto, mesmo conscientes dos desafios e limitações cotidianas, acreditamos que o processo de construção do projeto político-pedagógico pode sim influenciar a formação dos professores, bem como a revisão dos seus paradigmas, concepções e práticas educacionais. Gadot, em 2001, reafirma essa ideia dizendo que o planejamento constitui um processo de formação social, política e pedagógica. Nesse processo, há possibilidade de realização de leituras, pesquisas, discussões, debates e trocas. Nessa interação com a diversidade, no diálogo e no apoio encontrado entre os pares, torna-se possível redefinir valores, obter conhecimentos, informações e trocar experiências enriquecedoras. Reafirmando, Weig, em 2001, página 13, diz que o processo de construção do PPP propicia o debate e a discussão, permitindo aos professores fazerem uma reflexão acerca da concepção da educação e sua relação com sua prática pedagógica, com a sociedade e com a escola, o que leva também à reflexão sobre o homem a ser formado, a cidadania e a consciência crítica. Assim, coletivamente, a consciência crítica será despertada, junto ao desejo de se construir uma nova realidade. A discussão e a reflexão crítica levam a refletir sobre o papel dos homens no mundo e com o mundo, como seres da transformação e não da adaptação. Freire, 1983, página 136. Na visão de Demon, 2002, página 91, o professor precisa estudar com afinco para estar sempre renovando as teorias e práticas pós-modernas de aprendizagem, para poder postar-se na frente dos tempos e oferecer ao aluno o que há de melhor. Segundo ele, não serve para ensinar o professor que não sabe aprender. Por isso, o professor precisa ser o exemplo consumado de quem sabe aprender, para poder fazer o aluno aprender. E deve servir à causa maior da geração de oportunidades para as novas gerações.
Demo 2002, página 91. Assim, a formação docente deve ser um processo que deve estar vinculado à concepção e à análise dos contextos e relações sociais que produzem um conjunto de valores, saberes e atitudes, os quais imprimem significados ao fazer educativo. Feldman, 2004, página 1. Na realidade, portanto, torna-se fundamental a valorização de paradigmas de formação que desencadeiem nos professores a reflexão crítica sobre as suas práticas e teorias, trocas de experiências e apoios mútuos. Acreditamos, desse modo, que estudando, pesquisando, discutindo e buscando soluções para problemas da comunidade, o docente desenvolve a consciência crítica, supera a alienação ou a visão deturpada do mundo, abandona a subserviência para assumir o papel de sujeito e autor das suas ações. Passará a reclamar por justiça, pela sua capacidade de saber pensar e aprender a aprender, resultando na habilidade de construir proposta própria, eticamente fundada. Demo 2002, página 40. Será, então, sujeito e autor do seu projeto, no qual acredita, compromete-se com ele e tudo faz para viabilizá-lo. Assim, o professor precisa ter consciência clara da concepção pedagógica que orienta a sua prática educativa e do seu compromisso político com os seus alunos. Se trabalhar com a classe menos favorecida, as vítimas da sociedade capitalista, precisa trabalhar a favor deles. Deve, então, oferecer-lhes o melhor ensino, pois o domínio do conhecimento conduz à autonomia e representa um instrumento de libertação para os oprimidos. Mais do que nunca, os professores devem estar atentos, ler, estudar, discutir as questões sociais, compreender as ideologias e intenções do projeto neoliberal, pois a docência ou o exercício da prática educativa exige, por parte dos educadores, uma atenta e constante vigilância frente aos riscos da ideologização de sua atividade, seja ela desenvolvida na sala de aula ou em qualquer outra instância do plano macrosocial do sistema de educação da sociedade. Severino, 1998, página 86. A democratização da sociedade brasileira e, especificamente, a da educação, dar-se-á não apenas pela garantia de acesso à escola, mas também da permanência e do sucesso do educando. A escola precisa cumprir a sua função social. Sua contribuição se consubstancia na instrumentalização, isto é, nas ferramentas do caráter histórico, matemático, científico, literário, etc., cuja apropriação o professor seja capaz de garantir aos alunos. Saviani, 1994, página 89. O projeto deve conter também um programa pormenorizado, uma utopia alternativa que ilumine o caminho. Do Seu, 2002, página 476. Que todos os projetos de inovação da escola sejam decididos com entusiasmo numa adesão coletiva. Ademais, é preciso esclarecer que nenhum projeto pode realizar-se se não for materialmente possível, e a vontade jamais pode substituir as condições materiais de possibilidade. Hinkelamert, Apud do Céu, 2002. E, ainda, que uma articulação errada de teoria e praxis não nega apenas a possibilidade de uma teoria crítica, mas nega também uma praxis de libertação. Do Céu, 2002, página 335. A escola apresenta uma cultura
cujo conteúdo constitui-se como objeto de ensino. Além de participar como sujeitos ativos e autônomos na construção do PPP, os professores devem conhecê-lo inteira e completamente, pois, ao dominá-lo, será mais fácil impedir que se desvie de seus propósitos. Assim, é preciso conhecer bem os contextos políticos externos e internos da escola, para podermos nos aproximar dos seus modos próprios de regulação e manutenção e também de transgressão ou transformação dos seus projetos de conformação ou regulação e de emancipação ou libertação. Por fim, acreditamos que a tarefa de educar ou ensinar supõe um desenvolvimento pessoal e intelectual desejável, uma formação continuada dos educadores, sem faltar o projeto pedagógico socializado na comunidade escolar. De Rossi, 2004, página 73. A formação continuada dos professores, quando coletiva, junto com a diversidade representada pelos múltiplos segmentos sociais que compõem a escola, constitui-se também em autoformação e mobiliza a reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática. Por isso, no processo de construção do PPP, a escola se organiza num espaço de trabalho e de formação, o que garante a gestão democrática e participativa. Os educadores éticos, como intelectuais críticos, serão capazes de aprimorar e praticar o discurso da liberdade e da democracia, envolvendo toda a comunidade escolar. Com a diversidade de representantes sociais participando da vida da escola, os professores certamente se sentirão mais fortes e apoiados pela sua comunidade, conclamados a se comprometer cada vez mais com uma escola melhor. Por fim, a formação de professores reflexivos, eticamente comprometidos com uma prática pedagógica de qualidade, convoca e envolve a participação da comunidade para um projeto humano e emancipatório. Subcapítulo 4.3 Dificuldades e obstáculos na concretização do PPP. Acreditamos firmemente que o projeto político-pedagógico é uma ferramenta importante que a escola dispõe para contribuir com a qualidade da educação para todos. Entretanto, sabemos também que, no cotidiano das escolas, evidencia-se uma distância entre o dito e o feito. Como verificamos no capítulo 2, analisando os dados no cotidiano das escolas municipais de Uberaba, os objetivos do projeto político-pedagógico nem sempre estão sendo alcançados. Onde está o obstáculo? O que impede o alcance de tão nobre objetivo que é realizar uma educação de qualidade? Percebemos que a implementação do projeto político-pedagógico em grande parte das escolas ainda não produziu os efeitos desejados com relação à qualidade de ensino. E, para justificar essa afirmação, elencamos alguns obstáculos que acreditamos estar dificultando o processo. Dentre esses, a falta de vivência democrática dos brasileiros, que não sabem ainda usufruir a oportunidade de exercer a sua cidadania, participando, interferindo e mudando o rumo da história. Dificuldade de liderança para mediar o diálogo, garantindo a participação e o processo democrático, de modo a valorizar e aproveitar as diversas opiniões, ideias e ideais em jogo no coletivo de pessoas de cada escola. A rotatividade dos professores nas escolas não permite a criação de vínculos e compromisso com a instituição e a comunidade na qual estão inseridos. Falta a organização do tempo escolar, visando favorecer o estudo, a discussão, o planejamento conjunto e a troca de experiência entre os pares. O sistema de ensino contrata o professor por hora-aula, o que dificulta o processo de planejamento. As limitações da formação docente, bem como a sua deturpada visão de mundo.
a falta de valorização do trabalho docente, com baixa remuneração, levando o professor a trabalhar de 2 até 6 diferentes escolas, o que representa uma sobrecarga de trabalho. Faltam aos professores as condições econômicas, físicas e emocionais para pesquisa, leitura e atualização constante. No processo e efetivação do projeto político-pedagógico da escola, muitas vezes as relações e interações entre o grupo ainda são efêmeras, sem densidade, sem vínculo e, portanto, sem compromisso com o crescimento do grupo e a melhoria da escola. Faltam conhecimento e consciência clara para a maioria dos educadores sobre a importância e o significado do projeto político-pedagógico, no sentido de construí-lo com entusiasmo, superando a cômoda ideia de apenas cumprir uma exigência burocrática e assumindo realmente o projeto, que ilumina e orienta as transformações necessárias para a melhoria de qualidade do ensino da escola, com o compromisso e o envolvimento de toda a comunidade. Dificuldade em manter a coerência entre o sonho e a realidade da escola. A dificuldade em manter a continuidade dos esforços. Nem todos querem continuar a caminhada, por não compreenderem bem o processo ou por cansaço pela sobrecarga de trabalho. Falta de compromisso ético com a escola pública de boa qualidade, bem como a falta de entusiasmo, esperança e utopia no exercício da docência. Assim, Marx, no século XIX, afirmou que os homens fazem a história, contudo, sob as condições que lhes são dadas. Seus novos intérpretes leram isso no sentido de que os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os autores ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores. Hall, 2005, página 34 e 35. Acreditamos que a realidade no interior e cotidiano das escolas muitas vezes dificulta o processo de mudança. Tal realidade se materializa nos parcos recursos que têm sido aplicados na educação e no descaso dos governantes para garantir a sua qualidade. Para reverter tal situação, necessitamos também de muita vontade política, materializada em ações concretas no cumprimento dos compromissos assumidos junto aos eleitores. Que nossos governantes abracem o projeto de melhoria da escola e inclusão educacional não apenas no discurso político, mas efetivamente nas práticas e ações voltadas para a valorização dos docentes e da reestruturação da escola, vislumbrando a qualidade de ensino para todos. Discursos não são suficientes para provocar mudanças. Carecemos de ações concretas urgentes para melhorar a escola das vítimas do sistema capitalista. É um projeto e, como tal, contém utopias e desejos de mudança. Apresenta uma dimensão técnica. Por isso, contém objetivos, metas, estratégias, cronogramas, recursos, caminhos e meios para transformar o que está instituído. Projeto é projetar ações para realizar mudanças, visando instituir uma nova realidade. Reafirmamos: a escola, com projeto, é uma escola instituinte, em transformação e em construção permanente, vislumbrando sempre aprimoramento e desenvolvimento. Subcapítulo 4.4 O PPP como instrumento de participação coletiva, o papel da família na escola. Reafirmamos aqui o que já discutimos no capítulo 2 e constatamos no capítulo 3. É verdade que os pais vão muito pouco à escola. Quando vão, sua visita à escola tem como objetivo reclamar ou, mais comumente, ouvir reclamações sobre o comportamento ou sobre as notas, ou sobre o descaso pelos estudos
dos seus filhos. São chamados também quando as escolas organizam suas festas, cujo objetivo principal é a arrecadação de fundos para o caixa escolar, uma vez que as verbas recebidas não são suficientes para a manutenção das escolas. Quando a criança não aprende, a família é chamada e advertida a dar mais apoio à criança e, por muitas vezes, os pais são intimados a ajudar a ensinar e fazer com que a criança aprenda. Nesse sentido, a escola muitas vezes delega aos pais o que é de sua competência. Normalmente, a escola coloca a culpa do fracasso da criança no descuido ou displicência da família, ou em problemas hereditários ou emocionais, e levanta a hipótese ou supõe que a criança possui alguma patologia ou alguma doença que explique o seu não aprender. Quando isso acontece, normalmente encaminham a criança a uma avaliação diagnóstica, com laudo do psicólogo ou médico neurologista, buscando confirmar suspeitas de patologias. Na maioria dos casos, a existência de patologias é descartada. Contudo, dificilmente acontece o inverso, dos pais questionarem a escola do porquê ela não consegue ensinar da forma como seu filho possa aprender. Assim, como instituição superior, detentora da autoridade do saber, a escola muitas vezes culpa e humilha os pais, responsabilizando-os pelas suas próprias limitações. Também é verdade que as poucas oportunidades que são oferecidas às famílias para a participação na escola, essas são presenças sem brilho, que pouco interferem na vida da escola, transformando em indivíduos úteis para endossar ou aprovar projetos, verbas e decisões anteriormente resolvidas. Por isso, é que quando os pais participam do colegiado, muitas vezes permanecem calados e concordam com tudo o que está entendido do assunto. Por isso, faz-se necessário reestruturar e revigorar a administração dos colegiados escolares, procurando tornar realidade as ideias de representatividade e participação, principalmente dos pais e dos alunos. Nesse aspecto, Padilha, 2005, página 74, opina dizendo que a participação dos pais, como também dos alunos, deve dar-se na programação de atividades, na coordenação de eventos intra e extraescolares e no estudo da realidade. Eles devem vincular-se principalmente aos diversos colegiados existentes na escola, com o que estarão até mesmo consolidando a prática participativa. A transformação dos valores éticos sociais e as mudanças nas estruturações familiares também interferem bastante e exigem laços mais estreitos no relacionamento família-escola. Entretanto, sabemos da importância da participação efetiva e interventiva dos pais junto às escolas públicas. A escola pública atual não pode limitar-se à função de ensinar os conteúdos curriculares. Precisa considerar o contexto social e cultural dos seus alunos, bem como seus interesses e necessidades. Nesse prisma, na construção do PPP, toda a equipe escolar deve assegurar a presença ativa da família, de forma que possa refletir, sugerir, apontar caminhos, questionar e participar da gestão democrática. Assim, considerar a família como um segmento indispensável para a construção de um projeto político-pedagógico parece cada dia mais importante e necessário, inclusive porque as articulações da família com a escola se transformam, assim como as novas estruturas que sustentam as relações familiares. Veiga, 2001b, página 62. Nesse mesmo sentido, diz que é impossível democratizar a escola, de verdade, sem escancarar as portas da escola. A presença realmente participante dos pais e da sua própria vizinhança nos destinos dela. Participar é bem mais do que, em certos finais de semana, oferecer aos pais a oportunidade de, reparando deteriorações
estragos nas escolas, fazer as obrigações, que é do próprio Estado. Freire, 2005, página 127. Muitas vezes, os próprios pais se afastam da escola argumentando que não entendem de educação e que não sabem utilizar a linguagem da escola. Isso porque a escola usa uma linguagem muito distante da utilizada pelos pais e pelas crianças. Mas, também nesse sentido, Freire, em 2005, página 127, alerta que a escola não conseguirá ser democrática de fato, se não conseguir superar os preconceitos contra as classes populares, contra as crianças chamadas pobres, sem superar os preconceitos de sua linguagem, sua cultura, os preconceitos contra o saber com que as crianças chegam à escola. A escola deve considerar e respeitar a cultura da comunidade e, a partir daí, aprimorá-la e elevá-la a uma cultura mais sistematizada e elaborada. Para superar essa situação de frágil participação dos pais e alunos nos rumos da escola e na construção de uma escola de melhor qualidade, Freire, em 2005, página 48, sugeriu a criação dos conselhos populares, pelos quais se tornaria possível que se dê, em nível profundo, uma real participação da comunidade de pais e de representantes de movimentos populares na vida inteira das escolas. Lima, 2002, afirma que, para a construção de uma escola democrática para todos, exige a participação dos pais e de outros setores comunitários. Todos juntos podem melhorar e permanecer na escola para reconstruí-la e aperfeiçoá-la sempre. Com o envolvimento de pais, mães ou responsáveis na vida e nas decisões da escola, estarão, de fato, formando o aluno para o exercício da cidadania. Os pais têm de ser tomados como colaboradores efetivos da escola, para os quais as portas devem estar sempre abertas. Sua presença deve ser sempre bem acolhida, bem como suas queixas, sugestões, críticas e intervenções, tendo em vista a concretização de uma escola democrática, participativa e de melhor qualidade. Subcapítulo 4.5 O PPP como possibilidade de romper com o projeto neoliberal de exclusão. Já é do nosso conhecimento que a política neoliberal tem delegado diferentes sentidos a muitas palavras e expressões que representam as categorias discutidas nesse texto. Dentre elas, citamos projeto, participação, democracia, equidade, qualidade, diversidade e autonomia. Esta última não deve ser confundida com participação, com autogestão e nem cogestão, mesmo havendo alguns pontos comuns nessas expressões. Podemos afirmar que os PPPs carregam consigo conflitos de valores de toda a ordem, explicitando diferentes visões de mundo, crenças, afetos e significados. Perante a diversidade dos atores nele envolvidos, contudo, podemos dizer também que os PPPs comportam conflitos de interesses, de grupos, classes, que emanam basicamente de duas lógicas distintas, a reguladora e a emancipadora. De Rossi, 2004, página 14. Nesse sentido, Veiga, 2001b, afirma que há projetos reguladores concebidos como instrumentos de controle por políticas públicas assentadas na lógica empresarial e que correspondem à economia competitiva de mercado, viabilizados por estratégias operacionais advindas de vários centros de decisão. Por isso, o projeto regulador está a serviço da concepção do planejamento estratégico, que valoriza mais o produto do que o processo, e assim desarticula a existência dos conflitos, buscando novas formas de alinhamento, utilizando uma retórica gerencialista e discursos político-normativos para sustentar mudanças anunciadas.
Acontece o mesmo na situação da gestão escolar. Por isso, a mesma autora reafirmou em outra obra a importância de refletir sobre as relações mais amplas da escola com as políticas alicerçadas na visão estratégica. De outro, buscamos compreender os pressupostos que devem embasar a construção do projeto político-pedagógico da instituição educativa na visão emancipadora. Veiga, 2001b, página 46. Nesse prisma, o PPP pode apresentar, de um lado, uma concepção teórica e prática que se coloca a serviço da manutenção da estrutura social desigual ou, por outro, trabalhar a favor da superação das desigualdades e em busca de uma escola de maior qualidade para todos. A primeira concepção do projeto da escola localiza-se numa lógica estratégico-empresarial, na qual Veiga, 2001b, página 48, grifos da autora. As palavras de ordem passam a ser eficiência e custo, deslocando-se o eixo da discussão dos fins para os meios, propiciando a desqualificação do magistério, o atrelamento da escola aos interesses empresariais e do capital, e o desvinculamento dos seus determinantes sociopolíticos. Trata-se, portanto, de um projeto político-pedagógico inserido no contexto de reestruturação do capitalismo. Nessa perspectiva, a escola continua funcionando submissa aos valores do mercado, voltada para a formação de clientes e consumidores, com uma prática excludente e seletiva. Existem também, nessa escola, contradições entre o discurso democrático e o processo autoritário de tomada de decisões, entre os que pensam e os que fazem. O seu objetivo maior é garantir uma qualidade formal que procura explicitar o desempenho da escola por meio de um planejamento tecnicista e considerado eficaz. Portanto, conserva as ideias da escola tradicional ou tecnicista e mantém os valores da QT, qualidade total. Combina também perfeitamente com os valores da orientação neoliberal. Dentro desse modelo de gestão da escola, tipo empresarial, focada no serviço do cliente e no produto, é que se justifica a concepção do Plano de Desenvolvimento da Escola, mais conhecido como PDE. Este opera com base em 4 grandes separações do trabalho: o pensamento separado da ação, o estratégico separado do operacional, os pensadores separados dos concretizadores e os estrategistas separados das estratégias. Veiga, 2001b, página 47. Diante desse contexto, precisamos refletir e agir criticamente para alterar e superar essa realidade. Sabemos que a falta de vivência democrática e a carência de visão crítica sobre o mundo minimizam a visão de um mundo dos excluídos e os tornam passivos diante de tantas adversidades. Assim, percebemos que a alienação do dominado e do dominador são de níveis diferentes. A do primeiro deriva do trabalho alienante e do tráfico ideológico. A do segundo é consequência da transformação da vida num mercado e de todos os valores em mercadorias. As aspirações, projeções e ideais das classes dominantes, no sentido de que a sociedade não mais se altere, seja terminal, faz com que as potencialidades transformadoras e, consequentemente, libertadoras fiquem obstaculizadas pelo lado desses segmentos sociais. Romão, 2002, página 26. A autonomia da escola, outorgada pela LDB, não passa, até o momento, de uma utopia. É mais uma alternativa da modernidade ou do sistema neoliberal para despolitizar o sistema. Com um discurso moderno e inovador que defende a inserção dos professores, os pais, os alunos
e toda a comunidade local, em um processo que se diz neutro. Segundo De Rossi, 2004, página 23, são artimanhas e táticas da estrutura de poder vigente, composta pelos grandes grupos econômicos, trabalhando com bases e apoios internacionais, cujo objetivo é recriar as instituições, privatizá-las e ampliar o lucro e o consumo em escala mundial. Nesse prisma, Romão, em 2002, página 97, já alertava que o ideário neoliberal se apropria da literatura produzida pelo pensamento pedagógico progressista brasileiro. E como exemplo, cita a escola cidadã frente ao projeto pedagógico neoliberal, sublinhando o perigo das armadilhas da ideologia hegemônica que ou desqualifica discursos e propostas diferentes ou alternativas aos seus, ou apropria-se das proclamações e dos projetos de maior appeal político do campo adversário, descaracterizando-as e deixando os confrontamentos sem bandeiras. Assim, o projeto político-pedagógico também pode representar apenas uma via para a efetivação do ideário neoliberal. Nesse sentido, De Rossi, em 2004, página 51, diz que é possível dizer que o primeiro aspecto da revolução da modernidade está ligado à difusão do projeto pedagógico e sua colocação no âmbito do Estado. A modernidade nasce como projeção pedagógica que consiste, ambiguamente, em um duplo desafio: a dimensão da conformação e da libertação. Nesse sentido, entendemos que o PPP é um instrumento complexo e dialético, também contraditório, que caracteriza a educação do mundo moderno e permanece no centro da história moderna e contemporânea. Assim, se por um lado ele representa um objeto de transformação, por outro, pode ser também instrumento de reafirmação dos objetivos da sociedade capitalista. Por isso, é preciso que, em um projeto educacional, todas as pessoas da comunidade compartilhem suas intencionalidades, aprendam a exercer sua politicidade por meio da participação efetiva e interventiva no contexto social. É preciso que, coletivamente, com entusiasmo e esperança, seja construído um projeto coletivo, tendo em vista as transformações sociais. Assim, mesmo quando as condições histórico-sociais de uma determinada sociedade estão deterioradas, marcadas pela degradação, pela opressão e pela alienação, como é o caso da sociedade brasileira, o projeto educacional se faz ainda mais necessário, devendo-se construir então como um projeto fundamentalmente contra-ideológico, ou seja, desmascarado, denunciando e criticando o projeto político opressor e anunciando as exigências de um projeto político libertador. Severino, 1998, página 82. Apesar da interferência da política neoliberal e de todas as limitações que se apresentam na nossa sociedade e, especificamente, no cotidiano das escolas, reafirmamos a ideia de Paulo Freire, que foi registrada em sua tese no ano de 1959, cujo título é Educação e a Atualidade Brasileira, a qual é retomada por Romão, 2002, e, nesse momento, para nós, no presente trabalho de 2007. A superação dos obstáculos que se opõem à construção de um projeto de nação independente só seria possível com a assunção do processo de transformação social pelo povo. Mas, para tanto, esse nosso povo precisa enriquecer sua cultura e se constituir dentro de um processo de conscientização crítica que lhe permita enxergar outros horizontes e novas perspectivas. Somente a partir de um projeto político-pedagógico autêntico, adequado ao atendimento das necessidades reais. Por isso, com autoria própria,
estará apoiado em condições históricas propícias. Freire, 1959, Apud Romão, 2002, página 31. O envolvimento de toda a comunidade escolar é importante porque o homem só pode existir efetivamente na exata medida em que vai se relacionando com a natureza, através do trabalho, com a sociedade, através da prática social, e consigo mesmo pelo cultivo da própria subjetividade. Severino, 1998, página 84. Nessa mesma perspectiva, reafirmamos com Paulo Freire e Romão a ideia de que é preciso que cada comunidade aprenda a fazer uma leitura crítica do mundo, o que implica uma análise das condições de vida dos dominados e a transformação do seu saber que, embora contenha substâncias espúrias da consciência do dominador, traz consigo virtualidades transformadoras. Assim, a tensão dialética utilizada por Paulo Freire e reafirmada por Romão em 2002 se faz presente, pois, se por um lado a massa dominada e excluída apresenta sintomas de opressão, alienação e inércia, por outro, carrega consigo, embora ainda adormecidos, virtudes de luta, de ousadia, de coragem para superar as condições desumanas e construir uma nova realidade. Gramsci, 1968, foi inspirado por Marx e, por isso, deu importância à escola e concebeu como organização cultural dos trabalhadores, cuja finalidade maior seria a emancipação social e política das classes subalternas. Além disso, destacou a praxis inteligente do ser humano, como um novo princípio educativo de escola unitária para todos. Portanto, na perspectiva socialista, a cultura deve ganhar significado de direção intelectual e política para organizar as massas. Nesse sentido, pensamos em organizar o povo no sentido de esclarecer-lhe as dúvidas, informar-lhes sobre as contradições desse mundo, no sentido de promover-lhes a uma visão clara e consciente do mundo, tendo em vista a libertação de toda forma de opressão e desumanização. Sabemos que a escola constitui-se como um órgão de institucionalização das mediações reais para que a intencionalidade possa se efetivar de forma concreta, histórica, para os objetivos de mudança e transformação. Os sonhos e as utopias não permaneçam no plano ideal, mas ganhem forma real, na praxis escolar que se estenderá a toda a sociedade. O projeto político-pedagógico foi pensado e faz sentido somente quando se constituir em um processo democrático de decisões e preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão de trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Veiga, 2004, página 14. Portanto, o projeto é que vai indicar os novos caminhos e viabilizar as mudanças. Acreditamos firmemente que o projeto é importante instrumento mediador e efetivador de transformações. Acreditamos que, com um projeto consistente, democrático e que representa de fato o desejo de todos, é possível encontrar formas de driblar as distorcidas intenções do neoliberalismo. O projeto é, portanto, eficiente instrumento capaz de adensar uma transformação qualitativa na educação e, consequentemente, contribuir para a conquista de uma sociedade mais justa e humana. Retomamos a ideia de que, por um lado, as instituições são reprodutoras porque existe o instituído, o que é dado, o real, o que já foi construído,
Por isso, em seu bojo, a instituição já representa um desenvolvimento, pois já tem uma história de construção. Por outro, a instituição apresenta também a vertente de instituinte, que é a possibilidade de se refazer, se inovar e de se recriar. O desenvolvimento é, portanto, histórico. Acontece considerando o já instituído. É posterior a ele. Por meio do projeto político-pedagógico, construído com a convicção coletiva de que esse é o caminho para a transformação. Acreditamos que seja possível conquistar maior autonomia. Nesse sentido, a autonomia na escola cidadã pressupõe, pois, a alteridade, a participação, a liberdade de expressão, o trabalho coletivo na sala de aula, na sala dos professores, na escola e fora dela. A educação, enquanto processo de conscientização, desalienização, tem tudo a ver com a própria autonomia e, como esta se fundamenta no pluralismo político-pedagógico, garante a mudança possível no próprio sistema educacional e nos próprios elementos que o integram. Padilha, 2005, página 67. Oportunamente, voltamos ao pensamento de Veiga, em 2001b, que nos coloca como alternativa uma outra possibilidade de concepção de PPP na escola, a partir de uma perspectiva da educação emancipatória, combinada com a ideia de escola cidadã de Paulo Freire. Nessa concepção emancipadora, diferentemente, percebe-se que é preciso superar a visão conservadora e extrapolar o centralismo burocrático. Isto pressupõe o envolvimento de diferentes instâncias que atuam no campo da educação, além do coletivo da escola, na construção do seu projeto político-pedagógico, exprimindo sua intencionalidade pedagógica, cultural, profissional e construindo um modelo de gestão que podemos entender como democrático. Veiga, 2001b, página 55. Nesse prisma, o processo democrático de gestão constituiria, de fato, o caminho para a construção de uma escola de maior qualidade de ensino. Nessa escola, tende a haver a participação efetiva da comunidade escolar e um trabalho coletivo e comprometido entre todos os segmentos escolares. Assim, a unidade entre a teoria e a prática estaria preservada, com o aperfeiçoamento constante da competência técnica, teórica e política, para todos os cidadãos que fazem e que se importam com a educação. Por tudo isso, insistimos que devemos manter acesa a esperança e também reavivar a nossa utopia, pois, conforme Paulo Freire nos ensinou, não podemos abandonar a ira diante das injustiças, nem a capacidade de indignação diante de tudo que desumaniza e, nem muito menos, perder a amorosidade com relação à vida, ao outro e à construção, por meio de um projeto de um mundo melhor. Por isso, no próximo capítulo, vamos discutir a situação opressora em que nos encontramos, bem como a angústia e o desânimo que assolam nossos educadores. Contudo, propomos-nos a buscar enxergar possibilidades de superação de tal situação. Se temos um projeto, é porque desejamos ir além, seguir adiante, para conquistar uma nova realidade. Somos um vir a ser, e a história está apenas no começo. Acreditamos que existe um caminho promissor.